E mais uma vez a gente está aqui para gravar mais um conteúdo para vocês e todos esses conteúdos é feito com muito amor, muita dedicação e a gente procura realmente trazer profissionais atuantes no ramo imobiliário. E o convidado de hoje é Alexandre Gomes, ele é CEO da 99 Web, é uma agência de marketing especializada em mercado imobiliário. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a sua atenção, porque ele, pessoal, ele sempre está em contato comigo, né? É um contato constante. E agradecer aqui a aceitação por participar desse canal. É um prazer ter aqui com a gente e a gente vai ter muita coisa para discutir hoje. E eu queria já começar com você falando um pouquinho da 99 Web, a especialidade de vocês, para a gente entrar nos temas aqui, que vai ter tema muito bacana para você do ramo. Legal, eu que agradeço o convite, Dani. É uma honra estar aqui participando com vocês. Falando um pouco da 99 Web, né? A gente começou desde o dia 1, focando no mercado imobiliário, que a gente já, lá atrás, né? A gente já está há 6 anos no mercado, entendendo que realmente o mercado imobiliário ia precisar de uma consultoria 100% focada no mercado digital, né? Então a gente já vem com experiência de mais de 20 anos de mercado, e aí nasceu a 99 Web para ajudar aí tanto as imobiliárias quanto construtoras, incorporadoras a usar o digital ao favor, né, das empresas para gerar mais resultado para os negócios. E isso vem cada vez mais se tornando forte, né, pra gente, empresários que está no ramo imobiliário, que tem empresas voltada para intermediação, porque esse movimento do online ele está muito constante, né, a gente sofreu esse impacto aí bastante forte na pandemia, aqueles que não Sim, acreditavam, sim. passaram a acreditar e se movimentar rapidamente. Então eu falo um pouquinho até da nossa experiência, né, o que a gente tem errado em contratações, e faço aqui até uma observação muito importante. Você que está nos assistindo, que é consultor de imóveis ou até mesmo dono de imobiliária, é de extrema importância que você realmente tenha uma empresa parceira que tenha o know-how e expertise voltado para o mercado imobiliário, porque a gente sabe que empresas de marketing a gente tem inúmeras. Sim. Inúmeras. Só que faz muita diferença para a gente na entrega dos resultados, aquela empresa que realmente entende as nossas dores, aquela empresa que realmente sabe que nós estamos lidando com um público, diferenciado, né, Sim. sabe o que o nosso público procura e o que ele almeja. Então, já entrando no nosso primeiro tópico, a gente sabe que a nossa maior dor no mercado é realmente entender o nosso cliente, Sim. é saber qual o perfil do nosso cliente e como impactar os nossos clientes, porque a gente não entende nada de Hum. marketing. Eu falo que agora que eu estou começando a pegar isso e entender um pouquinho mais, mas foi apanhando muito. Mas nem precisa, né? Que o negócio de vocês é vender imóveis, né? Exato, olha ele já dando bronca aqui. Então fala para mim como que a gente pode lidar com essas estratégias, como que funciona na 99? Legal, obrigado pela pergunta. A gente tem que dar um passo atrás, porque quando a gente visualizou que esse mercado realmente ia dar uma mudança, acho que a pandemia só acelerou, né? Muitas imobiliárias, quando a gente contactava lá no início da 99 Web, a gente perguntava: você faz marketing digital? Ah, eu faço, faço os portais, né? Então, e o que que acontece? A gente entendeu que cada vez mais a gente precisaria educar o mercado, que o marketing digital não era somente os portais, que você podia ter a tua própria presença digital, né? Seja nas mídias sociais, no Google e todos os outros canais que ali fomentam as possibilidades de negócios dentro do mercado imobiliário, né? Então, assim, entender isso já acho que é um ponto principal, de que o marketing digital é muito mais amplo do que os portais, tá? Então, eu acho que isso já foi um ganho real desses últimos anos para cá, que todas as imobiliárias entenderam que precisam estar dentro das mídias sociais, do Google, produzir conteúdo para cada vez mais tornar referência nas regiões de atuação de cada empresa. Então, isso já é um ganho muito legal. Segundo ponto é como você consegue criar uma presença digital de maneira sólida, sustentável e perene ao longo do tempo, né? Como que você faz isso? É um trabalho de formiguinha, né? As coisas não acontecem como você manda lá algumas referências de destaque para o portal, amanhã ele está lá e você já está gerando lead. É um trabalho que você vai construir, porém é uma emancipação que você cria dentro do teu negócio, porque a partir do momento que você tem todo ou parte desse tráfego, a parte do teu faturamento apoiado nas estratégias dentro da sua empresa, seja no Google, Facebook, Instagram, no TikTok que está vindo agora muito forte também, né? E outras possibilidades de também de você alavancar
dentro do digital é importante. Então, entender. Aí a gente tem diversas, eu posso falar com propriedade porque a gente só atua no mercado imobiliário. Então, a gente tem imobiliárias de alto padrão, imobiliárias de baixo, médio padrão, empresas de lançamento, construtoras. Então, tem empresas imobiliárias do mercado corporativo, Uhum. que é uma outra seara totalmente diferente do residencial. Você tem a parte de estúdios, então cada público você tem que entender, por isso que é muito legal você ter uma reunião muito construtiva e com o cliente para entender exatamente qual que é o produto que ele está vendendo, né? Qual que é a necessidade dele, para sim criar uma estratégia que vai de encontro às necessidades de cada imobiliária. Então eu costumo brincar que a gente às vezes tem um cliente que está basicamente quase de frente um para o outro e o foco de negócio é totalmente diferente, estando no mesmo mercado. Então a questão do público, Dani, é uma pergunta muito boa, porque dentro dessas ferramentas você consegue sim achar o público cada vez mais com inteligência artificial, públicos personalizados que você consegue importar de outras ferramentas de mídia programática, Big Data, para dentro das ferramentas, seja do Google ou do Facebook, vai fazer com que você encontre o perfil do teu cliente ideal, num caminho mais curto, mas ainda assim, um trabalho que vai ter que ser desenvolvido ao longo do tempo. Eu costumo dizer que para você construir uma presença digital não é do dia para a noite. E aqui vai um puxão de orelha para o mercado imobiliário que muitas das empresas elas são muito imediatistas, Hum. querem um resultado muito a curto prazo, né? Eu costumo falar lá internamente para os clientes que a gente tem que ter uma estratégia macro e aí você vai observando o que deu certo, potencializa. O que está saindo para fora, corrige a rota, mas não que você já tem que mudar tudo do dia da noite porque um mês foi ruim, entendeu? Então você achar o público também, você precisa engajar com esse público. Às vezes você está achando esse público, ele está vendo a tua marca, mas por algum motivo ainda não está convertendo. Isso não quer dizer que a estratégia está errada. Então você tem hoje diversas formas de atuar dentro do mercado com propriedade, usando essas próprias ferramentas de mercado de marketing digital, seja Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, enfim, são uma gama bem ampla de possibilidades, né? E você falou uma coisa super importante, que para mim, né, às vezes as pessoas, por que você contratou a 99 Web, o que a 99 Web trouxe de diferencial para dentro da tua imobiliária? E eu falo o seguinte, primeiro o know-how de vocês serem Sim, especialistas naquilo que vocês fazem, falam com propriedade. É o que a gente falou no podcast anterior, que eu gravei um tempo atrás, que é o cliente confiar em você. sim, Né, então a gente confia na empresa de vocês, a gente confia em vocês. E você falou um ponto importante que eu vejo que é a comunicação, é como sim, a empresa se comunica com o cliente ou sim, como ela quer aparecer para o cliente. Eu acho que isso faz uma diferença. E quando você menciona portais, então a gente tinha realmente essa sensação, nossa, estamos no portal, tá tudo certo, a gente vai vender e pronto, acabou. Só que começou a acontecer um problemaço dentro do nosso mercado. Qual foi esse problema? A ausência de lead dos portais imobiliários. Então a gente sabe que existe uma grande que comprou aí boa parte do mercado sim. e não entrega mais leads como entregava antes. E aí o que que nós devemos fazer como profissionais que vivemos da intermediação? Aí que eu acho que potencializou muito o trabalho de vocês. Sim. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre algumas estratégias, fora esses outros insights que você já me colocou aqui, de aparecer, de o cliente se conectar com você. Como que funciona dentro dessas sopas de letrinha? Nem me fala essas letras que já me dá agonia. Mas como que funciona dentro das estratégias que vocês criam para as imobiliárias, essa questão de entrega de leads? Então eu queria que você me falasse um pouco das 3 ações, talvez, que as imobiliárias podem fazer para aparecer mais para esses clientes e a entrega de leads, poder performar melhor. Legal, excelente pergunta. Uma coisa muito básica que, mas serve muito de um resultado, dá um resultado, potencializa muito o resultado da imobiliária, é simplesmente colocar o título do imóvel no site, que muitos corretores acabam negligenciando isso. Por exemplo, o apartamento à venda em São Paulo, né? Uhum. 3 quartos. Isso são meta tags dentro do site e vai ajudar, por exemplo, os mecanismos de busca, quando um usuário for, por exemplo, no Google, achar o teu imóvel de forma orgânica, né. Certo. A imagem, quando você vai subir a imagem de um imóvel dentro do teu site, se você deixa lá imagem 123 XPTO ou apartamento traço, São Paulo, à venda,
E isso vai lá na parte do Google, em imagens, você vai ranquear. E toda imagem tem um link para o imóvel. São coisas simples que você vai fazendo dentro da estrutura básica de estruturação dentro do site mesmo, né? Uhum. Com que você tenha uma visibilidade. O que eu mais vejo, nós temos um produto dentro da 99 Web, que são os anúncios dinâmicos, né? Os anúncios inteligentes. Quando um usuário entra dentro do teu site, buscando por algum imóvel em específico, e cada usuário está acessando o teu site buscando um determinado tipo de produto, e aí ele sai do teu site e quando ele está navegando na internet, ele é reimpactado com aquele mesmo imóvel. Só que a própria dinâmica ele mostra imóveis relacionados. Aí você tem uma foto de um imóvel que, Não sim, performa. muito ruim, né? Não teve um zelo, um cuidado de tirar uma foto boa. Então isso é também uma estratégia que, se preocupar em tirar boas fotos dos imóveis. E o segundo é a presença digital, né? Uhum. De mídias sociais, que às vezes tem aquela coisa, o lead de mídias sociais não é um lead tão quente, não é um lead assim tão eficaz, mas o que que acontece? Você também não tem nada lá. Você entra dentro do teu Instagram corporativo, do teu Facebook, às vezes as pessoas das empresas nem têm um YouTube, não tem vídeos de imóveis, então essas coisas vão fazendo com que cada vez mais você diminua o teu potencial dentro do marketing digital. Que a gente sempre fala de presença digital. Então, você vai estruturando tudo isso ao longo do tempo, que são muitas coisas, né, que você tem que. Sim, é uma construção, né, Isso, degrauzinho por degrauzinho. exatamente. Que ele vai ter o resultado, porque amanhã ou depois, uma pessoa que foi impactada, por exemplo, no Instagram com um post de dicas de decoração, ele vai num evento, ou num churrasco entre amigos, ou num coquetel, e aí ele vai lá conversar numa hora ali no network, eu tô precisando de um imóvel. E aquela pessoa que nem estava precisando de imóvel fala, poxa, eu estava acessando o Instagram da Verte e, meu, eles são muito bons, uma assessoria imobiliária realmente de qualidade, entre em contato com eles. Aí você fez o lead através das mídias sociais, mas às Exato. vezes de um seguidor que indicou para o outro. Então existe muito isso também. E é um trabalho que você falou, um trabalho de formiguinha. Não vai achar que você vai chegar lá agora já arrasando, porque pode acontecer, o mercado digital ele tem essa possibilidade. É muito próximo do mercado financeiro. Você Uhum. compra lá uma ação, de repente ela estoura, você coloca um anúncio no Google, vende um apartamento de 5 milhões. Como pode demorar um tempo para você achar esse público, engajar com ele ter confiança na tua empresa e aí sim se tornar cliente. Então é uma construção e a dica que eu dou são essas dicas básicas e dicas de realmente você ter uma presença digital no Google de maneira orgânica, no YouTube, ter todas essas vezes, o TikTok é muito negligenciado pelo mercado imobiliário, não, só tem dancinha. É. Não, não tem só dancinha, tem muita dica lá de pessoas que são influentes. Eu particularmente gosto bastante do TikTok. Dica, acessem e façam TikTok. Exato, porque, hoje é um oceano azul o mercado imobiliário, pouquíssimas imobiliárias usam. Então se o corretor está ali, ele tem capacidade, né, aí as imobiliárias também têm que treinar ou pelo menos pegar uma pessoa dentro do time ali, para gravar alguns vídeos de imóveis, para apresentar a imobiliária ali e jogar dentro dessas plataformas de vídeo. Hoje mais de 80% do que é consumido na internet é vídeo. Então, assim, não faz sentido nenhum você não ter vídeo dos seus imóveis, né? A gente sabe que dá trabalho, é caro, mas o resultado acontece. Então, isso é uma das dicas também que eu posso passar pro mercado e para as pessoas que estão nos assistindo, né. E aí eu pergunto para você, e sobre o nicho, né, vamos falar também sobre a importância de você ser autoridade, Sim, referência, ter presença digital e você atuar em nicho específico. Para cada nicho, para cada perfil de cliente, vai ter uma estratégia. Vocês estudam isso? O comportamento de determinado nicho, sim, comportamento de determinado cliente, porque um cliente de alto padrão ele isso não se é, comporta, sim. como um cliente que vai Um comprar um estúdio, estúdio, por exemplo. sim, Então vocês também têm esse insight. sim. Eu costumo falar que a gente acorda de manhã falando de marketing digital imobiliário, vai dormir falando de marketing digital imobiliário, então Sonha. sonha, acorda, então assim, a gente realmente, entendeu. E o que que muda, Dani? Você criar campanhas dentro do Google, dentro do Facebook, todas essas ferramentas, por exemplo, para um mercado automotivo ou para uma indústria, um B2B, é totalmente diferente do que você criar uma campanha para o mercado imobiliário. Então, já muda a parte de estrutura, né? Uhum. A gente, tem muito clientes novos que entram dentro da empresa, que às vezes já tem até uma maturidade digital, já tem uma agência, mas estão querendo pegar uma empresa que é 100% focada no mercado imobiliário. E quando a gente abre lá as campanhas, fala, é tudo diferente, esquece, não dá para aproveitar alguma coisa aqui, de repente algum tráfego, alguma coisa, mas realmente é muito diferente. E o legal de tudo isso, Dani, que o Google, o Facebook, sabem da força do mercado imobiliário.
Então, assim, sem medo de errar, é o Às vezes top a gente 10. não sabe e não Isso, acredita, né. isso. E eles têm, porque eles têm um acesso à informação. Então, assim, tá entre os top 10 mercados mais procurados do Google, Olha do isso. Facebook, do Instagram, você pode ter certeza disso, tá. Então o que que acontece? Essas, empresas, elas criam ferramentas para que o mercado imobiliário possa, criar anúncios mais persuasivos, públicos altamente qualificados para pessoas que estão buscando por imóveis, ou seja, comprar ou alugar, tá. Uhum. Só que o negócio deles não é esse. Então já entra para uma parte mais de desenvolvedor, uma parte muito mais, técnica, mais densa, que nem todo mundo tem o conhecimento. E aí quando você foca só naquilo, a gente fica todo dia vendo ali os uploads que eles dão de novos produtos e informações. Os anúncios dinâmicos são uma prova disso, os catálogos inteligentes para você criar toda a tua base de imóveis que tem dentro do teu site, ter dentro, por exemplo, do Instagram. E aí quando uma pessoa está acessando o Instagram, você já sabe qual que é o produto que ele está procurando. Opa, E isso é interessante, é hein. muito Ô, gente, é interessante. dica de ouro, É. anotem. E isso precisa ter uma integração através de API. Que a API, não vou entrar muito nos termos aqui, que a gente fica falando o Sei que é nosso uma coisa o que chupinha de jargão, outro e joga, o é jargão isso. de marketing digital, mas para resumir, é uma ponte que é criada do teu sistema, do teu site, passando pela sua conta de Google, pela sua conta de YouTube, pela sua conta de Facebook, passando pela sua conta do Instagram, tudo conectado, e a partir do momento que a pessoa entrou dentro do teu site, a gente já está monitorando o comportamento de cada usuário dentro do teu site. E aí criando um anúncio personalizado para ele. Só que para isso precisa de programação. Então uma agência ou uma empresa de marketing que oferece para todos esses outros mercados não vai ter essa expertise para fazer, eles vão achar muito difícil e é um outro cliente que eles vão ter com essa demanda, né? Então, realmente você ter esse foco e esse olhar somente para um único mercado faz total diferença. A 99 Web hoje ela é uma das empresas de referência no mercado porque a gente decidiu desde o dia 1 focar em ajudar as imobiliárias a venderem e alugarem mais imóveis na internet. Esse é o nosso propósito, o nosso foco desde o dia 1. Então, isso faz realmente uma diferença de você criar uma arte, uma copy, né, que é um texto para um engajamento para a pessoa clicar e ir para o seu anúncio. Por que que ela vai clicar naquele imóvel? Para que que ele vai ir para o teu site? Por que que ela vai preencher aquele formulário? Então tudo isso a gente já tem validado muito e muito, né, muitos anúncios, né. Então isso faz com que realmente a gente tenha um diferencial. E isso ajuda também os clientes, porque você já meio que corta caminhos, né, Com certeza. porque faz com que você Agora você falou tenha. uma coisa interessante dessa questão do ficou aqui na minha cabeça. Catálogo dos imóveis entrar no você faz isso com a Vert já? Sim, Ah, sim. já faz gente, já faz. E Aquela não sabe tudo que tá acontecendo na própria empresa, mas tudo Não, bem. isso é muito legal, porque abre um leque, de possibilidades gigantescas. Por quê? Imagine que a gente está chegando tráfego, pessoas que estão buscando por imóveis de diversos canais dentro do teu site. Qual que é a diferença de estrutura do site da Vert para um portal? Uhum. E já te respondo, tá? Não sei. Aquela Nenhuma. não sei. Nenhuma, porque o teu site você tem lá um filtro de busca onde você faz, buscar por apartamentos de 1 ou 2, 3 dormitórios, por metragens, por vagas, se é varanda gourmet. E um portal você tem esses mesmos filtros. A única diferença é que você é nichada, assim como a 99, porque você tem um bairro de atuação, e a grande maioria das imobiliárias tem um raio de atuação específico, e um portal ele tem imóveis do Brasil inteiro, né. Então imagine que você está levando toda uma audiência para o teu site e trabalhando essa audiência de maneira personalizada. Então, muitas vezes, eu vou até usar um exemplo aqui de empresa, por exemplo, entrando no e-commerce. Você está buscando um sapato, vou usar um exemplo feminino aqui, tá? E aí você está buscando um sapato, um escarpão preto. E aí você entra, você já sabe o que você quer, né? Então você vê alguns exemplos, por algum motivo você não converte. E aí quando você está navegando num site ou num aplicativo, aquele escarpão preto aparece para você. E aí você olha e fala assim, nossa, Quem mas ele é nunca? lindo, né? É tipo assim, ele tá falando comigo, né, gente, é pra eu comprar, é a resposta que eu precisava pra gastar ali com o Scarpan, pronto. Exato. Então a gente tem toda essa engenharia para imóveis, tá? E isso faz com que você converta bastante. E você pague muito menos por esse lead, que na verdade já é um lead que já demonstrou um interesse, porque ele já acessou seu site através de algum canal. Seja de uma postagem que você fez dentro do Facebook, do Instagram. Esse próprio podcast no futuro pode ter uma pessoa interessada, vai entrar no teu site, aí vai buscar imóveis lá dentro das possibilidades que você tem, né? Então você acaba fomentando e isso fica, você consegue programar.
Então, eu vou colocar isso aqui por 60 dias, por 90 dias, por 100 dias, até 500 dias. Eu acho que o ciclo de compra ele é muito menor no mercado imobiliário, né. Sim, Então você não precisa ficar tanto tempo, seguindo uma pessoa, porque senão acaba ficando frustrante, né. chato, Aí né. vai depender um pouco da estratégia, aquilo que você falou. Ah, é um produto, um lançamento, tá, vamos entrar dar esse exemplo de um lançamento. Um lançamento ele tem uma vida útil, né, ali acabou as unidades, não tem mais porquê, então não tem também muita necessidade de você deixar essa estrutura de anúncios inteligentes sendo impactado por um período muito extenso. Então ele vai ser um período mais curto. Se já é um produto de terceiros, que você tem uma gama, porque de repente é um produto específico ali, um apartamento de 2 dormitórios na região de Moema. Vendeu, você também tem outro produto exatamente com essas Exato, mesmas características, então exato, você não vai deixar de atender o cliente, né. sim. Então a gente só vai, ajustando isso dentro da estratégia para cada produto, tá. E aí, você falou uma coisa você mencionou sobre lançamentos, né. Sim, A gente sabe que o mercado de lançamentos ele tem, ficado bastante tempo aí em destaque sim, com esse cenário, com esse problema da economia que a gente vem enfrentando para o terceiro, manutenção da Selic, financiamento alto. Então, muitas pessoas optaram, devido à flexibilidade de pagamento dentro do fluxo, por lançamento. E aí eu te pergunto, as houses que atendem, né, os lançamentos também têm sinalizado a diminuição, dos interesses, né, de interessados em eventual projeto. E aí eu pergunto para você, você sentiu isso no mercado de lançamentos? Você acha que ainda dentro do mercado de lançamentos existe algumas estratégias que não colam sim. mais? Eh, e para empresas que são novas, por exemplo, incorporadoras que ainda estão nesse momento de construção de imagem, de autoridade, isso reflete nas conversões? Porque o cara não conhece essa incorporadora, então ele precisa saber quem é, então a gente talvez tenha que ter uma estratégia um pouco mais agressiva. Como que Sim. funciona toda essa questão aí no lançamento? É diferente de terceiro? Acredito que sim, Sim, né? sim, sim. Eu não vou ser leviano de falar que uma empresa que já é conhecida no mercado, quando você é deparado com um anúncio, você vai ter mais facilidade de engajar com ele, isso é fato. Porém, eu costumo também dizer que ninguém nasce grande, né. Exato, Então você perfeito. precisa criar isso, criar essa autoridade, criar essa presença digital. Então existe estratégias, e aí você tem que entender o produto para ir realmente nos benefícios daquele produto para bater uma concorrência de longo prazo, ou seja, uma incorporadora que já tem uma tradição. E aí sim mostrar os benefícios do produto. E existem diversas estratégias, Dani. Dentro do digital, eu costumo dizer que hoje você consegue basicamente monitorar a concorrência, você consegue monitorar, públicos de engajamento. A gente também tem uma análise de BI muito já extensa, pelo tempo que a gente já está fazendo só no mercado imobiliário, então a gente já tem alguns insights, a gente chama de hacks, né, alguns gatilhos, alguns, pulos do gato, vamos dizer Sim, assim, para poder, gerar mais, engajamento. E tudo vai também versus ao investimento que a empresa vai ter. Então a gente também tem que alinhar a expectativa, não adianta você ter toda uma estrutura, toda uma estratégia muito bem desenhada e não ter uma verba que vai fazer com que seus anúncios apareçam para aquele público, ou seja, ela vai aparecer um pouquinho ali, outro ali, aí automaticamente o seu resultado pode ser um pouco menor, porque também você não é tão conhecido. exato. Então, normalmente quando você pega uma empresa que não é tão conhecida, você além de você ter que dar o seu melhor, vamos dizer assim, né, tanto na parte da confecção do produto, ter um produto matador, um produto vencedor, uma estratégia também muito boa, Comunicação. e a comunicação e aparecer, porque senão, você está fadado ao fracasso, não existe mágica no digital, né. Por mais que você tenha diversas, ferramentas hoje dentro do mercado, o ideal é que você consiga unir todos esses, atributos, vamos se dizer assim, e aí com certeza você vai ter sucesso. Não tem como não ter sucesso no mercado digital, porque existe um comportamento hoje que não só das pessoas que já são mais velhas, que foram, dominadas pela tecnologia, né, a gente tem a Verdade. extensão do nosso corpo, um celular, um smartphone. Tá aqui, tá aqui É, com tá as aqui ó. perguntas, viu, gente? Tá aqui, ó, É. que eu tenho algumas perguntas pra ele. Exatamente. E também a questão dessa galera nova que tá vindo, né, e a galera nova que eu tô falando é de 25 anos para cima, que estão comprando imóveis, é o seu primeiro imóvel, eles estão fazendo tudo de maneira digital. Então, assim, você também tem que estar, com essa noção para não perder nenhum tipo de oportunidade que vai aparecer ali no meio do caminho, E né. o que você falou um pouco antes sobre você também, como dono da imobiliária,
preparar a equipe, capacitar a Sim, equipe para ter uma boa desenvoltura de comunicação, de fotos, de vídeo. Até sim, um exemplo com vocês mesmo, de uma cliente que a gente está atendendo, estamos atendendo ainda, hein? Logo legal. mais a gente vai dar o testemunho de que deu certo, de alto padrão. E a gente fez uma estratégia em redes sociais. Sim, Dos portais imobiliários, a gente não recebeu nenhum contato. Olha só, dos portais imobiliários, a gente não recebeu nenhum contato. E da estratégia desenvolvida pela 99 Web, a gente recebeu dessa pessoa. E aí, no dia, a pessoa até compartilhou comigo. Ela falou assim: olha, eu vi esse mesmo imóvel via portais. Porém, quando eu estava pesquisando, agora nas redes sociais, quando eu estava pesquisando, olha só, a cliente do alto sim, padrão pesquisando nas redes sociais potenciais imobiliárias que pudessem apresentar para ela algum produto que se interessasse, que ela se interessasse. Ela falou: quando eu busquei no Instagram, eu vi esse imóvel com vocês e vocês fizeram um trabalho tão bacana que eu me vi dentro do imóvel. Então a sim, gente fez uma questão de um vídeo bacana, com uma música legal, então mostrou os detalhes de riqueza daquele imóvel. Então a gente sim, foi meio que despertando algumas emoções, não foi só aquele anúncio de portal imobiliário que vai vender 3 dormitórios, 4, né, a gente foi na emoção. sim. Então ela falou: "Eu achei bacana", e eu nem liguei, nem fiz contato com os portais e já entrei em contato com vocês. Complementando isso que você está falando, até por sigilo eu não vou abrir o nome do cliente aqui, teve uma venda em dezembro de um apartamento de 5.200.000 reais na planta, através do Instagram, de maneira digital. O corretor foi lá, mostrou o imóvel, aí passou uma semana, você pode fazer de novo porque minha esposa quer ver? Ele foi lá, filmou de novo, assinou digital, fez o sinal e depois de 2 semanas, que foi em janeiro agora, ele foi pessoalmente conhecer o produto. cinco Isso foi em São milhões, Paulo? São Paulo, na Oscar Freire. Olha Aí o aí. pessoal fala que não dá resultados nas mídias sociais, não tem um lead qualificado. Então, existe sim, é a forma como você comunica e o público-alvo e a estratégia que você direciona os seus anúncios, né? Não Com adianta. certeza. E eu vou entrar aqui numa seara que a gente discute muito também, é como despertar o interesse do cliente, é como criar conteúdo de valor para o mercado imobiliário. O que que seria, na visão de vocês, conteúdo de valor? Você deu boas dicas aí agora, já comentando, né, que você fez um vídeo, por mais que você estava vendendo um produto, você também pode falar sobre N coisas, né? Porque nas redes sociais, se você só fica, compra esse imóvel, vende esse imóvel, aluga esse imóvel, faça de Puta cara imóvel. chato, vou É. deixar de seguir, tchau. Por quê? A gente sabe que a gente tem dentro do funil, topo de funil, meio de funil e fundo de funil. As imobiliárias, eu só quero quem tá no Ah, fundo do funil. quem não Ó, quer, né? Ah, só que o fundo do funil não faz você ter vendas recorrentes o ano inteiro. Porque verdade. você precisa fazer com que esses leads que estão lá sejam alimentados aqui, porque uma hora acaba. Ele não faz assim direto, vem pra cá. Essa pessoa pode ser que caia ali, com você gostou naquele momento, ele já tinha até falado com outros corretores, outras imobiliárias, mas não gostou, falou com você e você comprou, você pegou ele no fundo do funil. Mas não é o caminho normal. O ideal para que empresas que são saudáveis, que têm vendas recorrentes mensalmente, elas fazem o quê? Trabalham todos os estágios. Então ela não está preocupada somente com o fundo do funil, né? Então isso é uma coisa que também tem que ser levada em consideração, tá? Dentro desse cenário, você pode falar sobre as dores do cliente. Então, vamos supor, o que que acontece dentro da tua imobiliária que o próprio time de vendas sempre vem, ó, sempre dá problema nessa documentação aqui, Uhum. sabe, o cliente não tem. Então vamos falar sobre essa documentação, o que que é ITBI, né, algum outro tipo de informação que é relevante para o mercado, para quem ainda está no topo de funil, fala: "Ah, eu preciso recolher esses documentos, eu Eu não não sabia". sabia. Pô, aí ele já Tenho come que reservar uma grana, por mais que eu vá financiar o ITBI, eu exato. tenho que pagar para depois o banco me restituir. Perfeito. Então, assim, aí esse lead olha pra você e fala: "Poxa, eu vou fechar com a Vert quando estiver pronto". Você fala sobre dicas de decoração, se você falar sobre o teu bairro de atuação, então se você vende imóveis, numa região específica, você tem que ser o cara daquela região. E assim, às vezes falar coisas, meu, que assim, aparentemente você vai me dar trabalho fazer isso e eu vou vender. Aquela praça X é uma praça muito legal, que, sabe, acontece coisas dentro daquela praça, ou uma situação do bairro, alguma característica específica que desperte interesse, às vezes, de uma pessoa que vai comprar no bairro do lado. E ele fala: Sim. "Puxa, eu não vou comprar mais aqui, eu vou comprar nesse bairro aqui agora. E esse bairro aqui, quem é especialista é a Vert. Então eu vou entrar em contato com essa empresa
para fazer uma assessoria imobiliária e me oferecer as melhores oportunidades daquela região. Então, isso faz total sentido, que a gente chama de gestão de conteúdo. Então você precisa ser presente. E indo um pouco mais além, eu posso usar o seu exemplo, Dani? Claro, por Eu vou favor, usar os a bons e Dani. os ruins. Tem muita coisa ruim, gente. Não, não. Por que que eu quero usar o seu exemplo? Tem muitos, decisores de imobiliária que querem colocar, a cara à frente, né, que nem você, colocou você à frente da Verte. Então você vai lá, fala sobre o mercado, e as pessoas gostam disso. Tem clientes que têm essa facilidade. O Marco se esconde e sobra pra mim. Mas aí você, tira de letra, tira de letra. Então o que que acontece? E você existe essa possibilidade de você também fazer com que toda essa parte de gestão de conteúdo ou parte dessa conteúdo que você vai jogar nas mídias sociais seja personificado dentro de uma pessoa. Às vezes, ou o dono da empresa, ou alguém ali que seja um Sim, braço direito que vai falar sobre o mercado. Porque as pessoas engajam muito quando é uma pessoa que está falando para ela. Né? sim. Não que você não pode mesclar com algumas artes, alguns posts, alguns vídeos, mas é diferente quando uma pessoa está falando com você. E você vê muitos corretores donos de imobiliárias mesmo, porque no final das contas todos nós aqui somos corretores, né, e, a Exatamente. verdade é essa. Então, É. e isso é uma possibilidade de você gerar muito engajamento, porque a pessoa se engaja com você, que é proprietário da imobiliária, que às vezes vai falar: "Eu quero comprar um imóvel, eu quero com a Dani". Às vezes você não vai estar lá, vai ter um consultor da tua equipe que vai atender, Sim, mas ela fala: "Não, eu vi a Dani falando isso aqui do imóvel, gostei de vocês, gostei da proposta, quero fechar com vocês". Então isso também é uma possibilidade. A gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade, eu não quero, só se limita a isso, eu só vou ter performance se realmente eu for para frente das câmeras. Não, não se limita a isso. Só que você tem outras estratégias para poder também popular as suas mídias sociais, o seu site, e aí seja com a tua equipe. Poxa, essa empresa é uma empresa paternalista, uma empresa que o clima é gostoso para se trabalhar, você coloca coisas internas, você vê muitas empresas, grandes empresas de tecnologia, empresas de N mercados que mostram um pouco da essência e você engaja também com aquilo. Poxa, que empresa legal. Quero comprar um imóvel com essa empresa, porque você gostou de coisas que ela posta ali do dia a dia dela, entendeu? sim. Então isso também dá uma humanizada, né? Porque a gente sabe que hoje os portais, essas plataformas digitais são muito robóticas, então, assim, muita gente gosta e muita gente prefere o contato humano. E esses detalhezinhos vai te ajudar. E as mídias sociais servem para quê também? Para você mostrar esse seu outro lado. Querendo ou não, isso gera engajamento, gera dinheiro, gera resultado, tá? Então essa é uma das coisas que eu poderia falar mediante a isso que você questionou anteriormente. E o importante é a gente falar para o pessoal que requer uma decisão da empresa, requer uma decisão do profissional. Não adianta a gente falar o seguinte: olha, a gente tem que ser autoridade, a gente tem que estar presente, a gente tem que fazer um vídeo bacana, a gente tem que fazer uma coisa diferente e não ter a decisão de agir. Sim, Ou jogar a culpa de que eu não estou performando porque a agência não é boa, não está me entregando sim, lead, eu não estou performando porque os portais, enfim, é óbvio que a gente faz toda uma análise, né, sim, da é empresa importante, que está com a gente, qual é o know-how, qual é a sim, expertise, mas demanda mesmo de uma ação daquele profissional, de uma ação realmente daquela empresa. Então, a VET em 2014, para você ter uma ideia, ela não tinha absolutamente nada, de nada. uhum. Tinha anúncio nos portais, como você Normal, normal, tinha os normal. anúncios no portais, de resto não tinha mais nada. E aí a gente veio tentando construir e mostrar que realmente a gente vai além da intermediação de imóveis, que nós somos Sim, uma empresa de consultoria imobiliária, além da intermediação. E aí você fala, uma coisa que é bem legal, é a persistência, é a constância de fazer isso. sabe o que que é legal, pegando esse gancho? Eh, não pare. É que você falou, avalie. É que nem você tá com uma dor, você vai no médico, ele te passa o remédio pra você tomar 7 dias. No quinto dia você já tá bem, aí você para de tomar. Já não preciso mais. Ah, não, mas não era 7 dias que era pra você tomar aquele remédio? Por que que você parou antes, na metade? Tem que finalizar, para que você possa tomar uma decisão assertiva. E no mercado imobiliário a gente percebe isso. Você foi muito feliz na sua fala. É sim você construir uma presença digital, traçar o teu público, as estratégias e, né, ajustando, potencializando aquilo que tá dando certo, corrigir aquilo que tá indo para uma rota que não é a que a gente desejava, mas não parar na metade, porque você para,
tá fadado ao fracasso. Porque não tem mais volta. O digital não tem volta. É só para frente, é só futuro. Então, e é um ajuste constante. Você não para. É uma vez que você entrou, você sempre vai estar fazendo, porque sempre tem novidades. Essas ferramentas mudam basicamente quase todo dia, toda hora. E sempre tem uma oportunidade de você alavancar, de você mudar. Às vezes coisas que estavam dando certo, as ferramentas vão lá e tiram. Você fala, puxa, e agora? Eu vou ter que me desdobrar, eu vou ter que me reinventar aqui. Então, o ideal é você persistir naquele caminho e fazer com que o seu site, a sua marca, seja o maior gerador de negócios e não fique refém só de portais. Então, cada vez mais as imobiliárias estão com essa maturidade, né, e entendendo que isso realmente é um caminho sem volta. E você falou também, sobre essa questão e vou até colocar um outro ponto aqui, já me Tá. perguntaram muito assim: "Bom, que legal fazer todo esse movimento, fazer tudo isso eu escuto muito em todas as reuniões que eu participo, mas o meu problema é verba, a gente Sim. não tem", inclusive da Vert, "a gente não tem verba, e como é que a gente faz? Então a gente não faz, porque tudo é isso muito lindo, muito bacana, muito legal, mas precisa de verba". Sim. Então eu te pergunto, existe como começar sem investir tanto? Sim. Existe 2 situações, né, eu acho que é aquela coisa, você fazer de maneira caseira, é provisório para que você dê um salto e aí sim consiga, porque aquilo que eu falei no começo, né, o negócio de vocês é vender imóveis, não é fazer Deixa eu só marketing fazer uma digital. pausa, que Claro. eu vou falar uma frase. Tá, Cortella, faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você possa fazer melhor ainda. Acho que resume, né? exato. Então assim, imagine que quando você não tem condições ali de ter uma empresa para te assessorar, né, fazer uma assessoria ali dentro do digital, você tem que de alguma maneira você mesmo implementar. Então, por exemplo, se você já colocar toda a estrutura da tua equipe de comercial para subir boas fotos dos seus imóveis, a estrutura do descritivo do imóvel, né? As fotos renomeadas, fazer vídeos que você pode ir lá fazer e colocar de maneira gratuita dentro do YouTube, dentro do TikTok, sabe? Esse tipo de coisa básica que vai demandar tempo, não investimento das Em imobiliárias, espécie. né. É óbvio que aí fica aquela situação entre a cruz e a espada, né. Ou eu vou lá e prospecto um cliente, ou eu vou lá e fico postando dentro do Facebook e do Instagram. Uma Agenda situação. produtiva, tem que É, colocar dentro da agenda. tem que ser fazer uma coisa bem produtiva para que nesse começo você tenha ali um start e consiga pelo menos aparecer para poder gerar algum tipo de resultado e efetivamente. Mas tem empresas que o problema não é nem esse, ele já tem uma estrutura, né, mínima, vamos se dizer assim, para contratar uma empresa, mas ele não tem tanta verba, ele tem uma verba reduzida. Aí é alinhamento de expectativa e assertividade. Então não adianta, eu trabalho com imóveis na região leste, sul, norte, oeste, litoral, residencial, corporativo. Se o cliente quiser vender, comprar um imóvel lá, eu tenho, eu faço uma parceria, meu amigo, não vai rolar. É o clínico geral. Você costumo ouvir É. no briefing a gente fala assim, tá, qual que é o foco que vocês querem dar para as campanhas, né? Que vocês têm interesse em vender imóveis. A gente vende em qualquer lugar. Aí já fala assim, não, pera um pouquinho, para. Gente, tem que focar. Então você canalizar a verba, às vezes, não é nem numa região, é um produto específico. E eu ainda olhando para sua carteira. Então eu vendo imóveis no bairro X. Só que no bairro X ainda eu vou vender imóveis de 3 dormitórios, que é onde eu tenho o maior número de imóveis. Ainda mais focado ainda. Para que a sua verba realmente faça sentido, você apareça mais para aquelas pessoas que estão buscando por aquele produto específico dentro daquele bairro, e aí sim você se torne relevante e comece a gerar um tráfego, consequentemente uma geração de leads e consequentemente geração de visitas, de propostas e de venda. Porque se você ficar tirando para tudo quanto é lado, não vai surtir efeito, e aí realmente vai ser o problema da estratégia, vai ser o problema da empresa, vai ser uma frustração, né, para a imobiliária. Ah, eu sempre ouvi marketing digital, Google, Facebook, Instagram, YouTube, fiz tudo isso aí, não surtiu efeito nenhum, vou voltar para os portais e pelo menos que lá, uma hora ou outra, eu vendo um imóvel lá dentro de um portal específico. Porque não foi bem assessorado ou Sim. porque quis abraçar o mundo com uma verba muito pequenininha. Então é questão do foco. Eu sempre direciono lá na equipe, né? Gente, quando a gente tem um cliente que ele tem uma verba que faz sentido ele ter
aquela magnitude, vamos se dizer assim, Sim, de capilaridade de imóveis, de região, ok. E eu costumo brincar que hoje, basicamente, é muito difícil ter uma imobiliária que tenha isso. E a gente tem grandes redes dentro da nosso portfólio de imobiliárias, né. O a grupo Netmóveis é uma delas. a NET Imóveis Brasil, né, a São Paulo é o nosso cliente, então a gente tem esse poder, porém o volume de pessoas que acessam as mídias sociais, o dinheiro não vence. É muita gente, o tanto de busca que tem por imóveis no Google, lembra que eu comentei no início aqui, que está entre os top 10 mais Sim, pesquisados do Google? Gente, imagine, os 10 maiores segmentos pesquisados do Google é imóveis. Não vai estar lá dentro do Google, nas pesquisas do Google? Então, como fazer isso, como estar e como direcionar a sua verba, que é o que vai fazer você ter resultado ou não. você falou uma coisa legal, constância, é você ter Sim, foco, é você ter sim, nicho, sim, é você simplesmente continuar fazendo. sim, E isso vai, é uma soma de estratégia, né, Ali, uma soma de estratégia faz com que você consiga buscar os teus resultados e alcançar os teus resultados, mas a gente precisa continuar, porque sim, não vamos conseguir ter retorno, principalmente falando com aqueles clientes que têm pouca verba, a gente sim. não vai conseguir ter retorno na primeira estratégia feita, na primeira campanha feita. Se tiver, amém, ok, que bom, mas não tendo, é Sim, não desistir, é é, continuar. E isso a gente aprendeu errando muito e graças a Deus a gente encontrou vocês. Espero que esse casamento perdure por muito tempo. sim. Então, até para finalizar, que o nosso tempo já está acabando, porque se a gente É. pudesse, a gente continuava aqui, Eu ó, eu posso entregar a minha idade para dar só continuar a pegar um gancho com nisso? certeza. Sou da época da lista telefônica, fazia o Eu anúncio na também. lista. A lista saía, ela ficava 1 ano, não tinha como voltar mais atrás. O anúncio tá lá, o cliente estava preso durante 1 ano. O digital tem essa flexibilidade, né. É verdade. Então, tipo assim, tem clientes às vezes com 3 meses já quer parar. Então fala assim: "Meu, tá totalmente errado. Você não vai construir uma presença digital em 3 meses". Então Ou já quer fazer as contas que tá no desespero, quem nunca passou por exato, isso, né? Eu já fiz isso é, algumas vezes, até discuti com o Marco muito sobre isso. é, A gente tá fazendo as contas e aí tá lá, né, as despesas com marketing, vamos cortar, é, vamos ser a primeira coisa que a gente vai é, fazer, vamos tirar fora. Então não cair nesse erro não. também, né. Porque quando você tá navegando na internet, eu faço um desafio, todo mundo que tá nos assistindo aqui, entra na internet, pesquisa um imóvel na tua região, você vai ver se os portais não estão anunciando. Esses caras não estão gastando dinheiro lá porque é uma plataforma que eles vão colocar lá o dinheiro e o resultado não vai vir, né? Então, realmente, a gente tem que potencializar e colocar na cabeça dos tomadores de decisões do mercado imobiliário que isso é um processo, não tem fim. Você entra e cada vez mais você tem que olhar as métricas de quanto de resultado o teu site, o teu portal gera de resultado para tua empresa. Isso é praticamente uma independência, uma emancipação de negócios, assim, ó, quais os canais que eu converto mais, né, dentro do meu site? É por formulário, é por WhatsApp, e depois você criar estratégias de públicos semelhantes dos que estão convertendo, e você não consegue fazer isso se você não tem uma massa crítica de um período legal para identificar, ó, aqui eu gero muito resultado através desse canal, então eu vou criar um público semelhante em cima desse canal. Porque eu vou ter grandes chances de potencializar a minha performance. Com Sim, 3 meses você não faz isso, não com 6 faz. meses você não faz isso. Com 1 ano você já começa a ter realmente uma massa de falar: "Poxa, legal, eu já entendi que realmente isso aqui é a cerejinha do bolo, é o feijão com arroz, dá muito resultado e eu vou alavancar isso aqui em 5, 6 vezes". Porque você já sabe que você vai investir ali e vai gerar um resultado num período, né, que não é de Sim. 2 semanas, 3 semanas, Um é um dia dia, né. E nada impede também de 1 semana um anúncio você vender um imóvel de 5 milhões e pagar o anúncio exatamente. por 2 anos. É isso, Então é essa é a isso. maravilha do digital, né. Mas, eu acredito que com todas essas dicas, essas reflexões que a gente passou aqui, eu acho que tem tudo para dar certo. O mercado está num momento muito bom, tá. Eu acredito que deu uma limpada muito no mercado. Eu acho que o digital trouxe, pessoas mais profissionais, as próprias imobiliárias, a questão também das automatizações de Uhum. processos, não só na parte do digital, mas em toda a esteira de processos internos de que envolve uma venda, A né. desburocratização, né. Isso, então acho que tudo ajudou e a tendência agora, com as novas tecnologias, com blockchain, com tudo que está por vir aí, vai só nos ajudar a ter mais performance e quem tiver fora, quem tiver uma presença digital mais, modesta, vai perder negócio, vai deixar negócio na mesa. E esse conteúdo é o conteúdo um, a gente vai fazer uma parte 2 porque a gente vai ter Legal. muita coisa para falar
de marketing imobiliário, digital, muitas sim. dúvidas, assim, uma esteira de perguntas, então, N perguntas aqui que não dá para a gente abordar todas, porque o nosso tempo já se foi, mas eu queria agradecer, Ale, agradecer a tua presença, os teus insights, tudo que você falou, as suas dicas, e dizer obrigada, né, por essa parceria, tanto com a Rede Netmóveis, Sim, Célula São Paulo, NB, quanto com a VET, né. legal. Então a transparência, a forma de atuação, a ética, realmente, nos orientar e dizer o que está certo, o que está errado, às Sim. vezes a gente sai um pouquinho do centro, e vocês estão ali nos direcionando. Muito obrigada por participar aqui desse canal, porque eu tenho certeza que vai clarear a mente de muitas pessoas que passam por essas dores e estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigada, viu. Eu que agradeço, Dani, pelo convite. É uma honra participar desse espaço que a gente sabe que vem agregando muito no mercado imobiliário. Desejo sucesso à Vert, a você e a todos. Muito obrigado. Obrigada.